Olá, amigos, seja bem-vindo de volta ao Política em Foco. É o meu podcast frente a frente com o Repórter do Povo, retomando. E agora, às vésperas da eleição, as majoritárias para presidente, governador, também para deputado federal, estadual. Eu vou abordar esse tema durante esse mês de setembro para que as pessoas possam assistir e adquirir para si mais conhecimento dos possíveis candidatos que vamos citar aqui e sobre o cenário em geral a nível federal, estadual e municipal. E para esse primeiro debate, sem muitas delongas, tenho a honra de receber pela segunda vez no meu estúdio, antigamente no outro estúdio, agora no estúdio novo, ele, o meu querido amigo, professor Bernardo. Seja bem-vindo ao Política em Foco. Muito obrigado, Andrade, o nosso querido Repórter do Povo. É um prazer retomar novamente a essa casa, que eu me considero a minha casa, e que bom que voltou, o Política em Foco. É um programa, pessoal, de extrema importância, que traz assuntos que a gente precisa entender, principalmente nessa reta final, vamos dizer, Andrade? Esse mês de setembro, que estamos aí chegando às eleições para cargos importantes que certamente mudam o destino do nosso município, do nosso estado, da nossa nação. Então a gente está aqui para poder contribuir um pouquinho e, mais uma vez, obrigado pelo convite. O formato será diferente, a ideia é que seja 15 minutos no ar, pode passar um pouquinho, pode também ser menos um pouquinho, nada engessado, como eu sempre faço, e para que isso aconteça, que a gente consiga trazer informações nesse tema, temos que ser um pouco mais objetivos e sucintos. Okay. Então, Bernardo, Política em Foco. A primeira pergunta que eu vou te fazer, como eu sempre gosto de deixar meus convidados à vontade, uma pergunta que você pode abranger milhões de respostas, Como você analisa o atual cenário político a nível federal, estadual e municipal? Andrade, a gente percebe que uma política hoje, 2022, ela está tendo uma proporção e está havendo um comentário, vamos dizer assim, maior quando se trata a nível de eleição, a nível federal, principalmente no que diz respeito às eleições presidenciais. E o que me preocupa, porque a gente percebe nessas eleições presidenciais uma bipolaridade, A gente tem Lula, tem Bolsonaro, mas a gente também, enquanto cidadão, enquanto crítico, enquanto pessoas que precisamos ser politizadas, a gente precisa analisar o cenário como um todo. A gente tem outros candidatos vindo aí, a gente tem que analisar as propostas de cada qual, quebrar um pouquinho essa bipolaridade, tá? Independente de quem você venha votar. A ideia aqui não é tendenciar para um candidato ou para o outro. A tendência aqui é a gente pegar essa reta final e entender que o Brasil pode ter outras pessoas com um grau de importância. Agora, se a gente caminha para nível estadual, também aqui no nosso estado do Espírito Santo, a gente vê aí uma política onde os candidatos já estão na rua, os candidatos estão fazendo o trabalho dele, e o que eu posso falar é, vamos estudar, cada candidato, cada proposta, e não sermos influenciados. Eu acho que isso que faz com que o nosso voto seja de qualidade, isso faz até que a gente tenha uma tranquilidade pós-eleição para saber se você votou certo, independente se quem você votou venha ganhar ou não. O depende da sua consciência. Então essa é a análise que eu vejo. Um eleitor mais politizado, um eleitor com mais conhecimento e que procure saber das propostas de todos os candidatos. Eu acho que isso é importante, isso é democracia. A tônica dessa política, ao meu ver, a palavra principal, quando eu digo a tônica, é a bipolaridade, a polarização entre Bolsonaro e Lula. Cogitou-se uma terceira via algum tempo atrás, que não chegou nem na largada, digamos assim, e hoje tem vários candidatos, como o senhor bem disse, colocando o seu nome à disposição para que seja essa opção. Eu vou votar no Bolsonaro só porque eu não gosto do Lula, ou vice-versa. O senhor acha que algum desses vários outros candidatos tem condições, não digo opinião do Bernardo, professor Bernardo, não. Certo. Eu digo questões numéricas e probabilidade de chegar ao segundo turno com um desses dois que estão na frente? Olha, Andrade, com toda sinceridade, pelo que nós estamos acompanhando nas pesquisas, pelo que nós estamos conversando com as pessoas no dia a dia, eu acho muito pouco provável. A gente sabe que a política, e nós estamos falando nesse momento agora aqui de política eletiva, de política
de cargos eletivos. A gente sabe muito bem que esse tipo de política, você vai dormir de um jeito, acorda de outro. Sim. Né? Mas, assim, analisando esses conjuntos de fatores, hoje eu vejo uma pouca probabilidade que, caso vá para um segundo turno, não se resume nessa bipolaridade. A né? não ser que tenha um fato surpreendente, né? Como o senhor disse, é um pouco que eu sei de política nesses últimos anos estudando, é que a política muda da noite para o dia, Sim. não querendo ser repetitivo, parafraseando o senhor, mas, por exemplo, agora eles estão atacando o Bolsonaro falando que compraram mais de 100 e tantas propriedades, Sim. né? Ou seja, então estão querendo minar ele ali na corrupção. E pode surgir um fato, assim como também em outras eleições passadas, o candidato preferido nas pesquisas caiu de avião e morreu, e aí... É por isso que o importante aqui nesse nosso debate, tranquilo, é a gente conhecer, a gente acompanhar, a gente monitorar, a gente entender os lados bons, as políticas boas, a gente entender o lado da corrupção também, né? A gente observar as investigações que estão sendo feitas em todos os candidatos, para que a gente possa ter tranquilidade de escolher o nosso candidato. Né? Então, é você não ser tendencioso, né? Você ter um candidato onde se descobre coisas ilegais advindas dele e fechar os olhos e defender aquilo. Então, eu acho que isso é muito pernicioso e prejudica, como eu falei no primeiro momento, a própria democracia do país. Então, nós temos que entender, ser politizado e conversar tranquilamente, independente de qualquer ideologia partidária com que a gente se depara. Eu sempre ouço que eu não posso perder a minha essência e quando sinto vontade de fazer uma pergunta, não vou me omitir. O senhor é uma pessoa pública, já veio candidato, acredito que, acredito não, eu torço para que o senhor novamente coloque o nome à disposição, pois Obrigado. Conheço, sei do quanto o senhor já trabalha em prol das comunidades, mas sendo uma pessoa, digamos, pública já, né, por atuar em todas as áreas que o senhor atua, na rua alguém vai te perguntar o que eu vou te perguntar aqui agora. Correto. Então eu não vou me omitir. Se alguém te perguntar, você é Lula ou Bolsonaro, o que o senhor responde? Olha, Andrade, eu tô numa análise, como eu te falei, até para ser coerente com a minha fala, né? E nesse sentido eu não estou aqui em cima do muro. Né? Eu confesso que eu estou analisando, estou estudando todas as políticas, analisando todas as situações. Hoje, professor, o que você qual é a sua tendência? Né? Hoje eu estou tendente fortemente, por tudo aquilo que a gente veio trabalhando, ao meu voto ser no Bolsonaro, né? Por motivos que eu vejo, por motivos nítidos e por algo meu também, né? Particularizado meu. Mas isso também não me isenta de continuar analisando e estudando os demais candidatos. Rapaz, muito feliz com a sua resposta, não me surpreendeu, pois eu já o conheço. Eu imaginei que você iria dar uma belíssima resposta sem responder, mas não, o senhor foi incisivo. Não, e é interessante, Andrade, assim, a gente também não pode se omitir. Eu acho que a gente não pode esconder, né, o seu voto. Né? Eu acho que a gente tem que escolher o candidato, mas escolher com fundamento. Mas o fato de eu optar por um candidato, isso não me coloca num grau de hostilidade, de inimizade, de inobservâncias a políticas positivas feitas por outro candidato. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. Né? A gente saber votar, mas ao mesmo tempo estar aberto para ouvir críticas, para ouvir sugestões, para ouvir coisas boas. Né? Isso é uma democracia. Vamos avançar então. Falamos um pouquinho sobre a nível federal e a nível estadual. Temos vários nomes, Linhares, muito se fala em Luiz Durão eleito, Lucas Escaramuça. Porém, nós tivemos uma grata surpresa na última eleição, que foi o deputado estadual Marcos Garcia, que veio e surpreendeu nas urnas, e digo mais, surpreendeu até mesmo no seu mandato, pois todos os municípios tiveram, de alguma forma, benefícios com este mandato, a qual ele não construiu obras, não fez emenda, ele fiscalizou, tenho acompanhado, e agora coloca o nome também a estadual, a federal aqui pelo município de Linhares, Marcos Garcia. Tem alguma coisa já certa nessa eleição a nível estadual? Aqui, falando dos candidatos de Linhares, tem alguém já eleito ou não? Como você vê isso aí? Olha, Andrade, eu não sou um conhecedor, né, um cientista político, um entendedor, vamos dizer assim, de matemáticas, né, para chamar agora e falar, já está eleito fulano, já está eleito ciclano. Né, até porque eu não conheço as bases, as lideranças
dos candidatos a deputado estadual. O que eu posso dizer para vocês é que nós estamos muito bem representados com essa turma de candidatos a deputado estadual de Linhares, que Linhares merece sim a gente ter representantes na Assembleia Legislativa. Tá? Eu faço um destaque forte aí também ao professor Lucas Escaramuça, tá? Que é um amigo que eu tenho, que a gente percebe no dia a dia uma força muito grande por parte dele, uma pessoa que tem competência, que tem gabarito, que tem vivência, que tem gestão pública, né? O Luiz Durão também, mencionando os nomes que você me reportou, um deputado experiente, um deputado sério, um deputado que tem obras, tem entregas. Então são nomes bons para a gente, que precisa estar lá. Da mesma forma a questão do federal. Eu acho que Linhares está numa proporção, está num desenvolvimento, pessoal, que é indiscutível a necessidade de um deputado federal. E a gente vê aí o deputado estadual hoje, Marcos Garcia, que vem para a eleição como federal, um nome de peso, um nome consolidado, ao meu entender. Ele fez um mandato, Andrade, como você falou, um mandato de entrega, um mandato de diligência, um mandato de ação, uma gestão participativa. Né? Isso que eu estou falando vem dentro dos meus estudos, em todos esses cenários de candidatos que estão aí. Se você for entrar nas redes sociais do candidato a deputado federal, Marcos Garcia, você vai ver o que ele fez de entregas, mais 1,5 milhão, salvo engano, de emendas parlamentares na sua gestão de deputado estadual. Desculpa interrompê-lo, mas dessas entregas, a que mais me chama a atenção, até devido à minha própria história de vida, é que ele cuida do social, né? Então, todos, principalmente aqui na nossa região, Linhares, todas as associações, todas as entidades filantrópicas, né? Todas elas, de certa forma, foram beneficiadas com essas emendas, não é isso? Perfeito. E emendas positivas que trouxeram veículos para entidades, que trouxeram reformas de sede, que trouxeram os equipamentos. As associações também não se falam. As associações, se você for acompanhar, de moradores, produtores rurais, a associação de diversos outros segmentos. Então, assim, a gente observa, falando do deputado estadual Marcos Garcia, um nome extremamente excelente, importante para dar continuidade, ainda mais no cenário federal, né? Porque enquanto estadual ele provou o que é capaz, ele provou a sua condição de político, de parlamentar, de um homem que tem essa sensibilidade social, que tem essa sensibilidade de desenvolvimento econômico, social, de infraestrutura. Assim, resumidamente, dá uma olhadinha nas redes sociais dele, que você vai ver realmente que tudo que nós estamos comentando aqui, associações, entidades filantrópicas, indicações de asfaltamento, né, de BRs que liga município ao outro, está tudo devidamente comprovado. Né? Então, isso é importante. A gente precisa... Isso, Andrade... Isso como estadual. Imagina como federal. Pode mais, né? Como federal, ele pode ter contato aí a órgãos de nível federal, como exemplo, né, IBAMA, Ministérios da Agricultura, do Meio Ambiente, que vai ajudar ainda mais. Essa BR-101, que eu vejo que ele briga muito por isso, e estadual, às vezes, está limitado. Como federal, poderia, né? Pode muito mais. Então, é esse o olhar, sabe, pessoal, que a gente está falando. Então, quando a gente fala, igual você trouxe a pergunta do deputado Marcos Garcia, a gente fala não de maneira, eu acho, eu entendo. O que a gente fala tem como comprovar. Entendi. E tem como mensurar. Então, os dados estão aí, as entregas estão aí, o trabalho está aí. Então, olha que importância um deputado nesse porte, sabe, Andrade? Ele caminhar agora para o Congresso Nacional a nível de União, a nível de Brasil. Olha como que Linhares e região pode ganhar muito com a presença do deputado. Bom, pessoal, estamos chegando nos minutos finais aqui do podcast Frente a Frente com o Repórter do Povo, com o tema Política em Foco. Hoje, o meu convidado de honra é ele, o professor Bernardo. Falamos um pouquinho sobre, a nível federal, o presidente, a polarização, um pouquinho sobre estadual, os candidatos da casa, Marcos Garcia, Lucas, Luiz Durão e outros que tem aqui na região. Eu disse nas minhas redes sociais ontem que eu vou falar sobre tudo e sobre todos, né? Então, até dei aquela risadinha, né, lá no KKK, lá, para poder o povo ver que o negócio não é brincadeira, não. Eu sou o repórter do povo, e o repórter do povo quer saber, a política tem jeito, Bernardo? Tem jeito, a gente tem que acreditar na política, porque ela é que move tudo. Quando a gente fala de política, pessoal, não confunde com politicagem, hein? Essa é a primeira lição. Política, na concepção correta da palavra, é a arte de você ajudar as pessoas, não é?
você fazer políticas públicas, você levar esperança, você transformar a vida e cuidar de gente. Isso é política. E isso que nos move, e com certeza ela tem jeito. E eu vou esticar um pouquinho mais, Andrade. Política não só tem jeito, mas aquele ditado que santo de casa não faz milagre, na política não existe, pessoal. Faz milagre sim. Observa tudo que o professor Bernardo falou há pouquinho aí, tá? Do deputado federal, do deputado estadual. Já estou profetizando Marcos Garcia pelo trabalho que ele vem fazendo, os candidatos às estaduais. E eu peço aqui uma atenção ao professor Lucas Escaramuça também, pela sua essência, que você faz com o Linhares merece, a política tem jeito, e santo de casa faz milagre sim, Andrade. Bernardo, eu gostaria que você resumisse em um minutinho, se possível, você é um homem de fala fácil, né? Convidar essas pessoas para o seu trabalho, cara, é uma coisa do meu coração mesmo que eu quero que você faça. Você trabalha muito com associação, então, assim, rapidamente, sim, um minuto, se possível. Bacana. Como que é seu trabalho e quem pode te acessar para ter acesso a esse trabalho? Ah, bacana, Andrade. Poxa, obrigado aí pela oportunidade de poder falar, eu fico feliz. Pessoal, acompanha também o professor Bernardo nas redes sociais. A gente faz um trabalho bem bacana com as organizações da sociedade civil, né, com as organizações de terceiro setor, que são as associações, entrando em comunidades que não estão organizadas, ajudando elas a se organizarem, ajudando na elaboração da documentação para se criar uma associação e depois cuidando dela no dia a dia. Essa é a cereja em cima do bolo. É fazer com que as comunidades sejam atendidas, sejam observadas, é a manutenção. Vamos fazer um ofício para o órgão tal, vamos buscar uma emenda parlamentar, vamos fazer um termozinho de acordo, de fomento, de cooperação com uma empresa. O trabalho do professor Bernardo é gerar desenvolvimento econômico e social a todas essas comunidades. E aqui, Andrade, eu preciso terminar e falar isso. Trabalho esse que está sendo desenvolvido com toda a estrutura e com todo o amparato dado pelo deputado estadual Marcos Garcia, que eu tenho esse reconhecimento e essa gratidão, e eu preciso falar para todos vocês isso. Professor Bernardo, que é professor de Direito, né, formado em Direito, advogado, ele leciona também, além de advogado, Direito, por isso que ele cuida dessa parte de associação. Então ele falou de uma forma bem simples, mas eu, como repórter do Povo, eu quero simplificar mais ainda para aquela senhorinha, aquele senhorzinho que não entendeu. Você que quer formar associação do seu bairro, a entidade, grupos, o que você precisou, orientação jurídica, advogado, pronto, acho que eu posso traduzir tudo. Precisou de um advogado? Procura o doutor Bernardo, que ele vai orientar de uma certa forma o senhor. Na parte social, tá, pessoal? Organizar, dar os encaminhamentos e estar junto com vocês no dia a dia. Acompanhe o professor Bernardo nas redes sociais, que vocês vão entender bem essa pegada aí. Então tá, aqui vamos encerrar agora o primeiro retorno, né, do Política em Foco, podcast Frente a Frente com o Repórter do Povo, com a presença do professor Bernardo. Vamos estar nas redes sociais, Facebook, Instagram. O meu Facebook é Andrade Andrade, o meu Instagram é repórter.do.povo e o meu YouTube é RPTV Linhares, onde está sendo lançada esse podcast novamente. Muito obrigado, professor Bernardo, e até a próxima. Até a próxima. Fiquem ligados. RPTV Linhares se vê aqui. Tchau!